Quem se já liberou. Shalom, irmãos, boa noite. Glória a Deus. Culto quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a irmã Geni vai estar trazendo a palavra para a glória de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por mais uma noite, esta quinta-feira, estarmos aqui na tua presença. Cobre-nos com o teu sangue. Tenha misericórdia de nós. Fala com as nossas vidas. Cada um que está entrando, que vai assistir depois, que possa ser ministrado, que possa ser curado, que possa receber uma realidade do céu para estar caminhando. Senhor, eu quero abençoar a vida da irmã Geni, liberá-la no mundo espiritual, ativá-la no mundo espiritual para que ela tenha ousadia, intrepidez e ela faça exatamente tudo que está no teu coração e ela possa ministrar para essa palavra com ousadia e com muita sabedoria e amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã? Deus te Amém. abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Shalom, shalom. Irmãos, confesso para vocês que essa palavra foi um soco no meu estômago. Mas glória a Deus. Fui muito confrontada com essa palavra. Um versículo que começou tudo. E aí o senhor trouxe para mim primeiro, né? Esses dias aí eu entendi que era para desenvolver para esse momento. Então eu quero começar com um versículo que está em 2 Crônicas 16, 9, que diz assim, eu vou ler em três versões, tá? Que uma vai completando a outra. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa é da Almeida Revista Atualizada. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com todos aqueles que cujo coração é perfeito para com ele, Deus. Almeida Revista Corrigida. E na outra, afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra para se revelar poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. É King James atualizada. Então, quando eu recebi essa palavra, eu comecei a chorar. Que eu declarei, Senhor, que o Senhor não passe de mim. Eu entrei num lugar de arrependimento, chorei porque veio assim, como aquela espada mesmo, me confrontando. E aí eu fui pesquisar o que é o coração perfeito, não é? Porque nós não somos perfeitos. E aí o Senhor me levou ali, o Senhor me levou em Gênesis que ele fala ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. Então tem a ver com aliança, com andar junto com o Senhor. E essa palavra forte, ela vem do hebraico tchazak, que significa fortalecer. Eu gostei muito dessa definição, que é da Bíblia Strong. Ser resoluto, prevalecer, endurecer, ficar duro ali, crescer firme, ser intenso, corajoso. Olha aí. Então, esse versículo está contido aqui numa passagem, são mais três versículos. Por isso que eu disse que fala de aliança. Porque aqui eu vou ler. Versículo 7 de 2 Crônicas 16. Naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente, a Asa, quer dizer, o profeta, né? Vidente naquela época era profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. 9. Aí que ele chega nesse versículo.
Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. E nisto, pois, procedeste loucamente. Foi muito forte. Porque desde agora haverá guerras contra ti. Então, a gente vê que o rei de Judá, ele decidiu confiar nos homens. Ou seja, ele fez uma aliança com os sírios, mas acaba que eles foram embora. Eles não cumpriram a parte deles na aliança. E não confiou em Deus. E aí ele agiu com loucura. Quando a gente decide confiar em homens, não estou dizendo que a gente não vai confiar nas pessoas. Não é isso. É a gente deixar de confiar em Deus, é uma escolha para fazer alguma coisa e procurar os homens. Então, em Gênesis, essa palavra perfeito, ele fala de aliança. É quando o Senhor aparece para Abraão. Era Abrão. Gênesis 17:1. Sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se revelou a ele como El Shaddai, primeira vez que aparece na Bíblia. Anda em minha presença e ser perfeito. No 2, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. A aliança ela vem com promessa. A aliança ela vem com uma recompensa. Aliança no grego, no hebraico é berit, que significa pacto. Essa palavra eu gosto mais porque ela é forte. Significa uma ordenança divina que traz sinais e garantias. Olha aí. E aqui vamos para o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo vem nos instruir sobre qual a nossa parte na aliança. É uma das partes, né? Uma das instruções que a Bíblia está cheia de como a gente fazer isso. Mas aqui o Senhor me trouxe essa parte que também eu fui confrontada. Porque, irmãos, eu confesso para vocês, 1 Coríntios 12, esse capítulo, eu sempre foco nos dons ministeriais, nos dons espirituais. Sempre foco, sempre foco. Eu acabo nem lendo o resto, já li, mas eu não leio o resto. Eu acabo orando, principalmente quando tem reunião, não é? De intercessão, qualquer reunião, que eu sei que o Senhor vai mover ali os seus dons espirituais, quando a gente ora em cima disso, porque o dom espiritual é para o que for útil, não é para nós. Ele vai manifestar como ele quer, como o Espírito Santo quer, conforme a necessidade do corpo. Por isso que, na sequência, aí eu fui confrontada. Na sequência, Paulo vai dizer, no 11, em Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito, único Espírito, unidade, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí ele vai comparar essa unidade com o corpo de Cristo, nosso corpo com o corpo de Cristo. Ele usa essa imagem para a gente entender. É assim que Deus trabalha, né? Ele vai usar uma imagem que nós conhecemos para que a gente tenha um entendimento do que ele quer passar para nós. Então, porque assim como o corpo é um corpo humano e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Assim é o corpo de Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, um único espírito, todos, não há diferença, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, Espírito Santo. Essa palavra batizado não é aquele batismo nas águas, não é isso. Ele aqui está dizendo batismo no
em um Espírito, no Espírito Santo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo de Cristo. Olha aí. Então, essa palavra batizado significa mergulhar repetidamente, limpar com água. Para a gente exercer isso aqui, precisa estar sendo limpo realmente, porque a gente não consegue sozinho. Nada vamos conseguir sozinhos, né, sem a ajuda do Espírito Santo. E aí, e essa palavra beber, temos bebido de um Espírito, significa beber, mas também, gostei disso, impregnar, saturar a mente. Saturar a mente, a palavra. Sabemos que a mente é o corpo, é o campo de batalha, né? E que vem para as emoções. E aí ele continua, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não é olha, é muito simples. É que a gente não para ler, né? A gente lê rápido. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O 15. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não adianta dizer nessa hora não, tá a palavra. A gente aprende que tem que dizer, 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 mas aqui nessa hora fala da identidade de nós, como parte, como membro de um corpo, corpo de Cristo, que é o todo. A identidade da igreja, que ele está chamando a igreja de corpo de Cristo. E cada um de nós um membro desse corpo, com uma função. E que Deus que escolheu, Deus que moveu e colocou cada um naquele lugar. Olha que tremendo, para que todo o corpo funcione perfeitamente, onde o cabeça é Cristo. O cabeça é ele, é a palavra. Se o pé disser, vamos dizer, eu sou o pé, estou dando um exemplo. E se eu disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então eu estou querendo comparar, eu quero ser mão, eu não quero ser pé? Não. No nosso corpo não é assim, cada um tem uma função específica. E se um dedinho encravado no nosso pé, do nosso dedão, vai ser muito ruim, não vai poder usar sapato, vai ficar mancando. Um dedinho do pé. 16. Se a orelha disser, a orelha, eu não sou, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Ele vai repetindo, coisa tremenda isso, para a gente entender. Aí ele questiona: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, hoje, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como ele quis, que nem os dons espirituais. É ele que escolhe como ele quer, como vai ser necessário. Eu entendo, aí sou eu, Geni, falando, não, Senhor, que vai ter momento que eu vou ser pé, vai ter momento que eu vou ser mão, conforme ele quer. Aí eu entendo assim, aí sou eu, Geni, tá? E se todos fossem 19, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Porque se um quer ser a boca, porque o outro fala bem, tem retórica, aí eu quero ser boca. Mas ele me colocou para ser o olho, profeta. Ele me colocou para ser o olho, para ver o mundo espiritual. E aí? Então é o que ele está falando. Se todos fossem profetas, se todos fossem pastores, se todos fossem mão, agir, se todos fossem uma coisa só, como que seria o corpo de Cristo? Onde estaria? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Aqui ele está falando, ele começa esse capítulo, como eu disse, falando acerca dos dons espirituais, sobre a manifestação dos dons espirituais em nós para o que for útil para o outro. Aqui fala de relacionamento.
com o irmão, relacionamento com o irmão e de aliança. E fala também sobre unidade. Ele está falando um só corpo, um só espírito, ele fala a idade, unidade. E a partir do versículo 21, ele traz o princípio da honra. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Como é que o olho vai dizer para a mão, eu não preciso de você? Eu enxergo, mas a mão vai agir, eu não preciso de você. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, eu estou lendo 21, tá? Aos pés, não tenho necessidade de vocês. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, olha aqui, são os mais necessários. É muito forte. E os que reputamos, o que nós entendemos, concluímos, achamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, meu Deus. E aos que em nós são menos decorosos, ou seja, que são sem forma, essa palavra quer dizer isso. Eles não têm forma. Ele não parece nem mão, nem olho, sei lá. Olha aqui o que ele está falando. Meu Deus. Vergonhoso, que são vergonhosos, essa palavra menos decoroso quer dizer, aí vamos dar muito mais honra. Aí vamos fazer uma distinção, aí vamos valorizar, aí vamos levantar, dar dignidade e não desprezar. Eu confesso para vocês que a minha mente, quando eu tenho trabalhado isso, já tem tempo, mas de vez em quando eu me pego olhando alguém que eu vejo que é inferior, aí eu tenho que me arrepender e pedir, Senhor, me ajuda aqui. Porque em Levítico, uma ordenança diz assim, não devemos aborrecer o nosso irmão no nosso coração, sabe? É exatamente por aqui. Então, ele nos ensina o princípio da honra, no 24, que eu acabei de ler. Ah, não, vou ler. Porque os que em nós são mais honestos, olha isso, os que em nós são mais honestos não precisam, não necessitam disso. Mas Deus assim formou o corpo. Foi propósito de Deus, vontade de Deus, formar o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Meu Deus, porque ele mesmo não sabe. Se nós já sabemos quem somos e aquele não sabe, como vamos desprezar? Se Deus nos despreza. Por isso devemos honrar, devemos valorizar, porque ele vai entender quem ele é no corpo. Ele vai achar o seu lugar, a forma dele. Como diz lá, menos decorosos é sem forma. Não sabem quem são. E aí devemos honrar, tratar melhor, valorizar e não desprezar aqueles que parecem mais fracos. Às vezes parece, às vezes nem é. Essa é a verdade. Que a palavra diz, aquele que é fraco, ele é forte em Deus. Às vezes ele é humilde. É o jeito dele. É incrível. Todos têm seu lugar no corpo de Cristo. E foi Deus quem concedeu mais honra, mais valor para aqueles que menos tinham. E quem somos nós para agirmos de forma diferente em nosso relacionamento com o irmão? Aqui vemos como Deus agiu para manter a unidade na igreja, no corpo, a fim de que não haja divisão no corpo de Cristo. E no versículo 27, não, deixa eu continuar aqui. O 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Vou reler o 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, de ser honrado, de ser valorizado.
Mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra ao que tinha falta dela. Eu entendo que ele está dizendo que não precisa honrar aqueles que já são mais honestos, não é isso. É que a gente não tem que fazer distinção, ser parcial, acepção de pessoas, como o Tiago fala. É isso. Não podemos fazer acepção de pessoas, não é? É isso que ele está falando. E aí, para quê? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. É o relacionamento com o irmão. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se aquele que é o dedão do pé, se ele tiver encravada a unha, vai sentir dor, a gente vai sentir dor com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Então, nós vemos aqui que foi Deus quem concedeu mais honra, mais valor para aqueles que menos tinham. 27. Ora, a nossa identidade aqui. Vós sois o corpo, vós sois o corpo de Cristo, a igreja, e seus membros em particular. Então, a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo cabeça. E nós, membros, somos o membro do corpo de Cristo. Amém? E aí nós vamos para Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5, versículo 15 ao 17. Ele vai nos instruir, o apóstolo Paulo, como a gente deve agir para que a gente atinja esse propósito. A gente precisa da sabedoria de Deus. Ele fala lá, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, tolos, insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remir é hexagorazo. É a mesma palavra, significa comprar o direito, significa resgatar o tempo, remir o tempo, resgatar o tempo, comprar de volta o tempo, pagar para recuperar do poder do outro, comprar para si mesmo, para seu uso. E eu entendi que quando a gente, por exemplo, estou dando um exemplo, quando a gente passa por enfermidade, a gente desperdiça tempo indo ao médico, desperdiça dinheiro, a gente desperdiça o tempo indo ao médico, às vezes fica lá prostrado, porque o corpo está passando alguma coisa ruim. O nosso corpo está passando por algum mal. E muitas das vezes pode levar um tempo. Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia, precisei ficar um tempo ali recuperando. Então, aí eu estou orando, eu estou entendendo, Senhor, me ajuda a remir o tempo, me ajuda a resgatar esse tempo. Eu vou pagar um preço, como? Orando, declarando a palavra, Senhor, resgata esse tempo. Eu quero comprar de volta. Ou seja, esse tempo vai ser abreviado. Abreviado. Aquele tempo que foi desperdiçado lá, gasto lá, agora vai ser abreviado. O Senhor faz rápido, vai trazendo revelação nova na palavra, rápidas palavras, adoração, cântico novo. Muita coisa vai trazendo, muita coisa, se a gente pede. E interessante que essa palavra é semelhante lá de Isaías 43. Vou lá. Isaías 43. É o mesmo sentido. Um no grego, outro no hebraico. Praticamente a mesma coisa. Isaías 43. Eu tinha marcado saiu, mas eu já acho rápido. Isaías 43. É muito linda essa passagem. Mas agora,
Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, eu boto meu nome, ó Geni, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Olha a parte dele na aliança, que coisa linda. Estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Há um comércio de nações aqui e de pessoas. O teu Salvador. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o registro por teu resgate. Olha aqui, ó. Ele deu uma nação para ganhar nós, para trazer a gente para ele. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, três nações. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, comércio humano. Eu dei os homens por quê? Porque sabemos que o inimigo, ele prende, ele tem o poder, porque Adão, lá no início, ele entregou a autoridade ali para o diabo e suas hostes. Então, sabemos que quando a gente vem para Jesus, aceita Ele como Senhor, único e suficiente da nossa vida, nosso espírito é recriado para ter comunhão com o Espírito Santo. E ali há um resgate. E isso foi conquistado lá na cruz, com Yeshua. Ele é o nosso resgatador, ele é o nosso remidor. Ali na cruz, ele conquistou tudo. O véu do templo se rasgou, e ali não precisa, porque naquele tempo, uma vez por ano, que o sumo sacerdote entrava ali no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifícios para ele, perdão, remissão dos pecados dele e para o do povo. E sendo que se ele tivesse com um pecadinho que fosse, ele morria na hora, que era um lugar santíssimo. Tanto é que ele usava o cinturão com as campainhas, porque o povo, se ele demorasse lá dentro e puxava e não balançava ali, não via barulho, eles sabiam que ele estava morto, se ele não respondesse. Era a comunicação deles ali. Então ele fala: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Olha isso. Os homens por nós, por amor, e nações pela nossa alma, para que nossa alma fosse viva, ficasse viva com ele. Então, essa palavra, eu te remi, é bem parecida, porque vem do hebraico gaal, e significa agir como parente resgatador. E quando ele diz aqui, eu te remi, não temas, porque eu te remi, não tenha medo de passar pela situação difícil. É isso que ele está falando, vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas, pelos rios, mas ele dá essa promessa na aliança dele aqui, ó, a parte dele na aliança. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então, quando ele diz, não temas porque eu te remi, é como se ele dissesse, eu te resgatei, não tema. Eu te resgatei do poder do inimigo. Eu te comprei para mim mesmo, eu te tomei para mim. É tudo diferente. Porque quando a gente começa a passar pela situação difícil, o Senhor é comigo. E outra passagem aqui em Isaías, ele vai dizer: que mal pode me fazer um homem? Que mal pode fazer? Está fazendo algum mal? Pode estar fazendo.
Mas se ele diz que mal pode me fazer o homem, eu tenho que sair daquele lugar, que muitas das vezes a gente entra, porque realmente alguém está fazendo algum mal para nós. E a gente fica ali todo abalado, está passando por aquele rio e fica muito ruim, muito ofendido, muito machucado. Aí ele fala: que mal pode fazer o homem? Ah, é? Ele perdoou? Me perdoou? Já nos perdoou? Eu perdoo também. Muitas das vezes é muito difícil, mas a gente consegue com a ajuda dele. E quando a gente é fiel na aliança, na nossa parte na aliança com ele, que é a obediência da palavra, né? Aí o Senhor vai nos usar lá em 2 Samuel 23:11. 2 Samuel 23:11. Já estou encerrando. 23:11. Aqui nessa passagem, ele fala sobre os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, 30 valentes, mas três eram os mais valentes. Eleazar, filho de Dodó, que estavam com Davi para provocar os filisteus que ali se juntaram à peleja, quando Israel, os homens subiram. E quando de Israel os homens subiram. Esse, 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 a, ele se levantou, se posicionou, feriu os filisteus até ele cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. Então, era uma coisa só, a mão dele ficou apegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Aqui ele fala de 3 homens que lutaram sozinhos. Ei, não precisou nem de exército. É forte, que às vezes tem situações que nós vamos estar sozinhos, sim, numa peleja, parece que a gente não vê ninguém, mas é assim que é. É assim que é. É porque Deus vai dar vitória. E outro aqui que eu queria chegar, o chamar, e depois dele chamar, foi o segundo, o filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia uma multidão de filisteus, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Olha isso, era época de colheita. Esse pedaço de terra estava cheio de lentilhas. Então veio aquele multidão de filisteus para roubar aquele pedaço de terra. E o povo fugiu de diante dos filisteus, todo mundo fugiu. Ninguém ficou ali, não. Aquele pedaço de terra ia ser todo dominado. É um território, um campo de lentilhas, pronto para colher. Este, pois, olha aqui, chamasse, pois no meio daquele pedaço de terra, no meio, e o defendeu. Ele feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento naquele dia. Aqui não fala nem qual a arma que Chamar usou. Eu fico pensando, pai, qual é a arma? Qual a arma? Mas não importa. O que importa é que ele se posicionou, ele se levantou, ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu sozinho. E feriu os filisteus. Lentilhas. A lentilha é tão importante esse alimento, que Esaú vendeu a primogenitura dele por causa de um prato de lentilha, gente. É muito importante a lentilha, é aquele alimento sólido, que até hoje no mundo árabe eles usam muita lentilha, e realmente é um alimento forte até hoje, imagina naquela época. Quase que completo esse alimento, a lentilha. Então, e o nome chamar significa espanto. Aí, a gente quando decide tomar conta, eu entendo assim, eu não sei nem se ele usou arma, porque ele foi um espanto, Deus fez dele um espanto. Então eu entendo que os filisteus chegavam e ficavam espantados. E no meio daquele campo de lentilha, viram alguma coisa. Eu que estou pensando aqui, o Senhor está trazendo isso. Que eu entendo que os filisteus devem ter visto uma multidão, aquele homem deve ter dominado todo aquele campo. Eu entendo que Deus multiplicou aquele homem.
E ele se tornou um espanto para os filisteus, gente. Ele se posicionou para defender um campo de lentilhas, confiando, totalmente diferente ali de Asa, né? A gente começou com o rei Asa, que ele escolheu confiar nos homens e não em Deus. E por causa disso, ele teve guerras durante o reinado dele depois disso, direto. Olha aí. E aqui, Samar. Ele se posicionou para defender o campo de lentilhas, confiante que o Senhor estava com ele para livrar, quando todos os outros fugiram dos filisteus. Algumas vezes o Senhor vai permitir que nós estejamos sozinhos numa batalha ou para defender alguma coisa, alguma coisa, né? Que sirva de alimento para os outros, seja na igreja, seja na família, um alimento, que é a palavra, a gente sabe disso, a forma da palavra antiga. Ele vai permitir que nós estejamos sozinhos com o propósito de testar a nossa fé e levar a outro nível, porque o Senhor está trazendo a passagem que Pedro e os 12 estavam no barco, houve a tempestade, e Yeshua veio andando sobre as águas. Pedro foi o único ousadia que falou: se for o Senhor, me chama, me dá uma palavra para eu ir ter contigo. Ele deu uma palavra, vem. E ele foi, ele saiu do barco. Os outros não saíram do barco, não. Ele saiu do barco, ele afundou, e daí? Ele pediu socorro e a chuva veio, pá, segurou ele, deu uma bronca nele. Por que você não teve fé? Mas e daí? Ele foi o único, molhado no barco. Os outros 11 assim, ó. Por que que eu não fui? Por que que eu não fui também? Por que eu não fui? Não experimentei dessa experiência tremenda de andar nas águas junto com ele. Meu Deus, tremendo isso aqui. Então, que nos tornemos como espanto diante dos inimigos, que se juntaram em Lei. Eles se juntaram em Lei. Essa palavra Lei significa vivo, verde, vegetação. Tem 4 significados: fluindo, água, fresco, animado, ativo para homem. Quarto, revivendo para a primavera, para a estação. É essa imagem. Olha que coisa linda. Em Gênesis 2:70, diz que Deus soprou o fôlego de vida no ser humano, tornando uma alma vivente. É esse sentido, fluindo o Espírito Santo, as águas vivas, o fluir do Espírito Santo em nós. Então, nós vimos aqui, nessa palavra, o Senhor trouxe 4 princípios: aliança, princípio da aliança, da unidade, da honra e do conhecimento da vontade de Deus, como nós vimos lá em Efésios, né? E Colossenses 1:9 é uma oração que eu até gosto muito de fazer. Ele, aqui, ele ora 1:9. Orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, para conhecermos, termos a nossa parte, agirmos com responsabilidade na nossa parte na aliança, precisamos conhecer também a parte da aliança dele. Conhecimento da sua vontade, que é a vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Eu vou orar rápido. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a conhecer mais e mais a tua aliança, conhecer a unidade do corpo, ter o conhecimento do corpo de Cristo e nós, como membro, que, que nós nos ensina, Senhor, nos perdoa quando desprezamos o outro, Senhor, nos perdoa, Pai, quando não honramos o outro, quando
não valorizamos, quando não levantamos o outro, porque pensamos, ou vemos, ou achamos que o outro é menor que nós, e nós não somos é nada, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, nos ajuda a ser, Pai, imparciais, nos ajuda, Senhor, a honrar aqueles que menos parecem que são menores, e nos enche do conhecimento da vontade de Deus, Senhor. E que o Senhor nos faça, Pai, nos ajude a nos posicionar, para que nós sejamos como Samar, nós sejamos como um espanto diante dos inimigos. Não tenhamos medo de enfrentar uma batalha, que algumas vezes a gente não vai ter ninguém para estar conosco, não vai ter. Não é sempre que temos, mas vai ter momentos que não vamos ter. É Deus que permite. E mesmo assim, ele se posicionou, ele se pôs de pé ali, no meio daquele campo, porque todos fugiram, com medo. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, para que nós não tenhamos medo e não fiquemos nesse barco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra. Deixa eu já aproveitar. Irmãos, quem está escalado aí para as quintas-feiras, a irmã Geni, Maria Dirce, a Margarida, a Luísa, a Maria de Fátima, não precisa ter pressa. Às vezes eu sempre vejo assim, alguém falando, vai ser rapidinho, já estou acabando, já estou. Fica tranquilo. A nossa intenção é que acabe 9, 9 e 10. Mas se passar disso também, sendo o Espírito Santo falando, fique à vontade. Então, não corram, falem, orem, façam tudo que Deus der. Se possível, encerrar até 9 horas, 9 e 10, se não tiver nada diferente. Se tiver, amém. Mas não precisam correr de forma nenhuma. Amém? Em nome de Jesus, vocês têm essa liberdade aí para ficar bem mais à vontade, mais tranquilos. É, Eu anotei algumas coisas aqui que a irmã foi falando. Alianças vêm com promessas, com recompensas, né? Então, é muito importante essa parte, porque assim, Deus é um Deus de pacto. E o que nós precisamos entender dentro desse ambiente de aliança? Que nós temos direitos e deveres. Então, dentro disso que a irmã estava falando, o que eu fui entendendo é que nós precisamos entender, o Senhor inevitavelmente vai nos recompensar nos ambientes de aliança, porque Ele não falha. E nós temos que estar conscientes que nós temos os deveres. Porque o que tem acontecido muitas vezes, né? As pessoas têm vindo muito atrás dos direitos, mas elas têm esquecido dos deveres. E ela tem se esquecido que ela tem que se expor, que ela tem que aprender, que ela tem que orar, que ela tem que assistir a palavra, que ela tem que fazer a parte dela da história, porque é uma aliança, é um contexto de um relacionamento onde as duas partes vão ter que se entregar. Então, às vezes a gente é procurado, eu preciso ser ativada, eu preciso ser. Aí assiste alguma coisa ali do apóstolo, às vezes alguma coisa nossa mesmo, pega aquele linguajar e procura a gente e fala assim: então vou procurando vocês porque eu preciso que vocês me ativem. Como se fosse um foguete que a gente fosse colocar lá um negócio e lançar. Entendeu? Então não existe isso daí. Não existe uma coisa da gente ativar. O apóstolo não ativa ninguém, a gente não ativa ninguém no sentido de que se você já não se ativar primeiro, se você não tiver com a sua parte da aliança em funcionamento, o seu dever de buscar a Deus, de orar, de conhecer, isso vai te ativando. Depois nós vamos selar, abençoar essa ativação para você deslanchar. Se você procurar as pessoas que estão fluindo aqui no ministério, por exemplo, você vai ver que todas elas têm um envolvimento tremendo. Se você entrar aqui, Louise, Maria Dirce, Geni, Irmã Beth Brasil, Daiane, o pessoal aí que está direto, está de manhã, está à noite, está no culto, os outros que eu não falei aí, mas que você está, as pessoas estão envolvidas. Por quê? Porque a minha irmã, a Rita, não perde nada, então estão envolvidas com o negócio, estão trabalhando, então a parte da aliança estão fazendo. E agora se tornam melhores que os outros por isso? Não, mas elas estão num ambiente onde elas estão
trazendo uma atmosfera de ativação que para elas vai romper mais rápido, é óbvio. Porque estão se alimentando mais, estão se expondo mais, são mais fiéis, aprende mais, come mais, vai ficar mais forte. Então, nós temos que entender, aí a pessoa cai de paraquedas na nossa vida, aparece do nada lá no WhatsApp, Shalom, pastor, me ativa. Aí vai ter que ir no posto, comprar uns 30 litros de gasolina, jogar em cima dela e riscar o fósforo, ver se ela sobe. Só que não vai subir, vai queimar, vai explodir tudo. Então, não existe essa atmosfera aí. Então, é muito boa essa parte. Deus é um Deus de uma aliança, ela vem sempre com promessa e recompensa. Amém. Dentro de direitos e deveres. Quando a irmã entrou na função, na parte do corpo, respeitar, eu escrevi aqui, respeitar as funções do corpo e sair das comparações. A gente compara muito. Então, se eu sou a mão, eu falo, puxa vida, como eu queria ser o olho, para eu poder estar vendo o que a fulana está vendo, o que o ciclano está vendo. Como eu queria, irmão, você é a mão, faça o seu trabalho. Faça a sua, desenvolva a sua parte no corpo, só isso. Deus só está te pedindo isso. Para de se comparar, pare de se sentir inferior ou superior. Porque nem a irmã Geni confessou aí um pecado, uma dificuldade dela. Às vezes ela olha e fala assim: nossa, só isso. Só é uma mão, pega um negocinho aqui e põe aqui. É a parte dela, do corpo. Mas às vezes a gente olha e, né, a gente passa às vezes por esse problema. Então é necessário ter uma harmonia para avançarmos. Se falarmos com a boca, nós teremos problema. Então você que precisa falar, você precisa achar quem? Um ouvido. Então, não adianta você querer falar com a boca. Então, você precisa achar alguém que te ouça. Por que que a gente tem se policiado demasiadamente? Eu tenho corrigido a minha esposa, porque às vezes ela interrompe as pessoas falando. A minha vida também eu tenho me policiado, porque nós precisamos ouvir. Quando nós vamos para um atendimento, para uma coisa, nós precisamos ouvir, porque a pessoa ela precisa falar. Então não adianta eu pegar o atendimento, deixar a pessoa falar duas palavras, já interromper e já querer trazer o que ela não vai adiantar nada, não vou atender, porque eu vou estar sendo boca e ela está precisando de um ouvido. Então presta atenção naquilo que a irmã Geni falou assim. A minha opinião, ela falou, eu vejo que às vezes eu sou uma parte do corpo, às vezes eu posso ser outra. E eu também creio nisso, porque na multiforma sabedoria de Deus, nós podemos agir. Porque eu posso ser uma boca, mas quando eu estou num atendimento, eu preciso ser um ouvido para que eu possa te ouvir. Eu preciso ser um olho para ver o que Deus está fazendo, para eu trazer alguma coisa sobre a tua vida. Não pode ser, pode não ser a minha chamada principal, mas eu posso fluir em várias áreas da minha vida. Eu posso realmente, eu também creio igual a ela, eu posso ser uma partes do corpo, nós podemos nos movimentar dentro do corpo. Temos uma marca específica. Ah, então eu sou boca, tá? Mas agora você vai precisar ser ouvido. Você vai estar disposto? Aí nós vamos ter que vir aqui. Nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que decidir ser boca. Então, quando eu sento aqui para atender, eu tomo uma decisão. Então, se você é pé, mas está precisando de uma mão, você pode decidir ser mão e ajudar naquela obra. Porque agora está precisando de uma mão, não está precisando de um pé. Ah, mas eu sou pé, eu não vou me envolver. Amém. Mas se você quiser se envolver, tenha coerência. Não vai querer se envolver com o pé, porque estão falando que precisa de uma mão. Então, se você se propuser a ouvir alguém, por favor, se você, é que eu sou boca, eu não consigo ouvir, então não marque atendimento. Não queira ouvir ninguém se você não vai decidir ser um ouvido, porque você vai estar atrapalhando o corpo, não vai estar ajudando. Você não vai estar auxiliando essa pessoa, você vai estar matando ela. Porque às vezes é uma oportunidade que ela teria de desabafar, de falar e de receber depois um direcionamento e você interrompeu aquilo, porque você saiu da posição. Então dá para a gente decidir ser alguma coisa dependendo da necessidade. Outra coisa que ela falou, né, da parte do inferior, que depois ela se arrepende. Teve uma vez na igreja de Duartina que um diácono foi pregar e eu nunca tinha visto ele pregar. Aí ele pregou, o meu pastor veio para mim assim: o que você achou? Falei, cara, é bem comum, nada de especial. Ele falou assim: eu sabia que você ia falar isso, e eu vim te perguntar isso porque eu quero te ensinar algo. Porque eu era diácono também. Ele falou assim: você também é diácono, igual a ele. Só que você prega na tarde da bênção, você prega na visita, às vezes você tem oportunidade na segunda-feira, você faz, lá, 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 lá. Ele não prega. São as primeiras vezes que ele está tendo oportunidade. Então não dá para você comparar
por causa do cargo seu mesmo, você e ele, você comparar, porque você já está mais na frente, você já teve mais oportunidades, mas você começou um dia também. Então ele não é inferior, pior, mais fraco a palavra, porque ele está começando agora. Então nós precisamos fazer essa leitura. Tem gente que já está num tempo de caminhada que realmente, infelizmente, de alguma forma, não consegue desenvolver. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque como que nós vamos medir isso? Nós precisamos entender. Porque se nós lançarmos aqui, por exemplo, eu não conheço a irmã Daiane, se ela prega ou não prega, mas vamos supor que ela pregue. E eu falei para ela, ó, quinta-feira que vem, então, é a irmã, conversa com a irmã Geni, põe na escala, ela vai pôr você na escala aí, a irmã Fátima, o pessoal que está fazendo a escala vai colocar. Ela vai ficar nervosa muitas vezes, ela pode passar uma insegurança ou não. Porque se ela já estiver acostumada a pregar em outros lugares, já tem a vida, ela vai chegar aqui e pregar, para ela vai ser de boa. Mas se ela estiver começando, nós vamos ter que entender isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não ficar fazendo essa medida, não é nem para fazer isso. Ouve a palavra, retém o que é bom, vê o que Deus falou com você e amanhã é outro dia. Amém? Outra parte que a irmã Geni falou a respeito do tempo, da doença, do que somos roubados nessas atmosferas, eu creio muito que há na vida dela, em nome de Jesus, na vida e outras vidas que passaram por isso, não só na parte da enfermidade, mas em qualquer área, que nós ficamos muito tempo presos em um ambiente, presos num casamento que a pessoa sugava totalmente a sua vida, presa numa parte financeira, preso nesse ambiente de doença. E eu creio que se a gente se alinhar vem uma restituição de Deus. Deus acelera o processo a nosso favor para nos colocar exatamente onde nós estaríamos se não tivéssemos passado por aquela doença, se não tivesse passado por aquele momento. Então Deus vai fazer com que aquilo seja, no mundo espiritual, aquilo vai ser cancelado e ele vai te colocar onde você estaria financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, se você não tivesse passado pela doença, não tivesse passado num relacionamento abusivo, não tivesse sido um problema ou outro aí, cada um na sua área. Então Deus pode nos restituir e nos colocar exatamente no lugar que nós estaríamos, em nome de Jesus. Amém? Quando nos entregamos totalmente na guerra, nos tornamos um com a palavra, é a espada. Então, quando a irmã Geni fala lá que aquele homem, ele lutou a ponto da mão dele fundir ele com a espada, ele se tornou um, o que que isso traz para mim? Quando nós decidimos entrar na guerra de verdade, nós nos tornamos um com a palavra. A espada é a palavra de Deus. A palavra em nós se torna a mesma coisa. E na verdade, ali eu vejo que não é nessa linha de raciocínio, já é a palavra, é a espada que te movimenta, já não é nem você mais que movimenta a espada, porque a palavra se torna responsável por você. Aquela espada ali, grudando nele, a espada já parece que já movimentava, é realmente uma coisa sobrenatural para mim. A palavra, ele creu tanto que ele poderia fazer aquela obra que a espada, a palavra, se torna responsável por ele. Então, na verdade, a espada manuseava ele, não ele a espada. E ele pôde vencer muita coisa. Então, quando você se entregar totalmente em algo na guerra, a espada vai ser uma com você, a palavra vai ser uma com você, e ela te manuseia. Ela te leva nos ambientes de vitória e faz com que as coisas sejam transformadas. Posicionamento, ainda que sozinhos. Tem muita gente lutando sozinho, irmão. Tem muita mulher lutando sozinha, dentro de um ambiente de casamento, com um filho, com um monte. É muita guerra. Mas ainda que você esteja lutando sozinha, se você se posicionar, o céu estará com você. Você estará sozinho de uma companhia humana, mas o céu estará te representando, te protegendo. E aí você vai ser o quê? Pessoa que vai proteger o alimento, que vai proteger a colheita, vai proteger a provisão, que foi aquilo que aquele homem fez. Samar, ele estava sozinho entre os homens, mas o céu estava com ele. E por que eu creio que aquilo que a irmã Geni falou assim, qual será a arma que ele tinha? Para mim, sabe qual a arma que ele tinha ali? Ele tinha a arma dele, o posicionamento dele foi tão surpreendente para o adversário que quando os adversários chegaram ali e deram de cara com alguém resistindo, foi um choque tão grande para eles que o posicionamento e a confiança em Deus se tornou a arma dele. Então, esse posicionamento e essa confiança que você tem em Deus, que você vai lá e vai defender isso, ainda que sozinha, isso se torna uma arma para você.
Porque o adversário ele está acostumado, vem e leva, vem e leva, vem e leva. Um dia quando ele bate, você fala, aqui não mais, não vai levar a minha lentilha, não vai levar a minha vida, não vai levar meu casamento, não vai levar a minha finança, não vai levar a minha saúde. O adversário leva um choque no mundo espiritual. Então o posicionamento e essa busca, essa confiança, essa fé em Deus se tornou uma arma na sua mão. E o adversário, então, ele tem que cair por terra. Porque não tem lógica humana isso aqui, porque eram muitos contra um. Era para ir lá matar e pegar a lentilha do mesmo jeito. Mas o que eles estavam respeitando? Um homem? Não, a unção que estava sobre aquele homem. Esse caso que você está envolvida e que para você virou um algo muito grande, o adversário não tem, não tá, não vai. Você fala assim, mas como que eu vou vencer isso? Os adversários são muito maiores que eu, mas eles não vão respeitar você, eles vão respeitar a unção que você traz no posicionamento, porque aí o Deus representa você, Deus se torna a tua arma, Deus se torna aquilo que o adversário começa a ver. Não é a tua pessoa, não é a Geni, não é a Louise, não é a Ivonildes, não é a Daiane, não é o Alexandre, não é a Beth, não é a missionária, mas não é a Rita, é a presença de Deus em nós. Ah, mas eu estou sozinha, é marido, é filho, é casa, é finança, é saúde, é tudo. Você não está sozinha. Se você se posicionar e falar, não vai mais levar nada daqui, o céu estará com você. E os demônios vão ter que respeitar a tua unção. Acabou. Porque olharam para Samar e falaram: tem alguma coisa esquisita aí, vamos embora daqui. Deixa esse cara com essa lentilha. Porque ali o próprio Deus traz terror para o adversário. O seu posicionamento, o meu posicionamento em Deus, a nossa confiança no Senhor serão as nossas armas e trarão terror para o adversário. Aquilo que ele vinha e levava, aquilo que ele vinha e você caía, aquilo que ele vinha e que você fazia, e você fala, aqui não mais, vai trazer terror nessa atmosfera do adversário que estava acostumado a comer aquilo que você colheu, aquilo que você plantou, a levar embora a tua colheita. Então você pode, eu posso dar um basta nisso, nos posicionando, aqui não mais acabou. Amém? E lá no final, ousadia nos trará experiências. Então esse homem teve uma experiência tremenda. Esse homem aqui, Samar, teve uma experiência tremenda, ele teve uma ousadia. E Pedro também, que foi o que ela falou, também a ousadia de Pedro trouxe uma experiência para ele tremenda. Só ele andou sobre as águas na humanidade. Quem mais andou sobre as águas? Jesus e Pedro. Então a ousadia fez com que ele tivesse uma experiência singular dele. Acabou. Então, se você tiver uma ousadia para defender o teu campo de lentilha, uma ousadia para falar, Senhor, se for o Senhor me faz andar sobre as águas, você vai ter experiências particulares que vão te marcar e vão fazer toda a diferença na tua vida. E você vai poder romper com tudo isso em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você tenha ousadia. Eu te abençoo para que você tenha intrepidez. Eu te abençoo para que você creia no sobrenatural, para que você se posicione na sua colheita e fala, não vai levar mais nada da minha vida. A minha ousadia, a minha fé, a minha dependência, a minha entrega em Deus serão as minhas armas, o céu estará comigo e esse adversário vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Então eu creio que é isso que o Senhor tinha para nós nessa noite, nessa palavra da irmã Geni. Graças a Deus por essa palavra. Que o Senhor continue aí te ministrando, falando com a tua vida, te trazendo revelação, te trazendo dependência, entrega. Muito obrigado aí à vida da irmã Geni pela disponibilidade, pelo estudo, pelo empenho, pelo zelo aí para com o ministério. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? E amanhã, então, no Oséias, às 7h30, para a glória de Deus, amanhã, sexta-feira. E hoje está encerrado em nome de Jesus. Shalom, boa noite. Fiquem com Deus.